Boa noite, Campuri. Eu quero dizer que nesse momento nós vamos começar um movimento profético e você vai fazer parte dessa história. Por que Campuri Selados? Você vai entender isso. Para você entender, precisamos voltar ao início de tudo. Quando Deus criou este mundo, Ele criou esse mundo perfeito. Mas houve um ser chamado Lúcifer no céu, que ele decidiu ocupar o lugar de Deus. E ele reuniu a terça parte dos anjos e foi fazer guerra contra Cristo e os anjos do céu. Apocalipse 12, 17 diz que houve peleja no céu, mas ele foi expulso. E quando ele foi expulso, ele procurou no universo um local onde ele pudesse estabelecer o seu governo de oposição a Deus. E ele veio ao planeta Terra e nos sequestrou. Mas a Bíblia diz que em João 3,16, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Satanás, agora, não mais Lúcifer, mas Satanás, ele tentou de todas as maneiras impedir que Jesus viesse. Mas a Bíblia diz, vindo a plenitude dos tempos, Jesus assumiu a forma humana, nascido de uma mulher, e ele veio à terra. E quando ele veio à terra, toda a terra se encheu com a sua glória, porque o Rei dos Reis, o nosso comandante, pisou nesta terra. E ele derrotou o inimigo, nos resgatou, prendeu o inimigo neste planeta e falou: agora você vai aguardar o julgamento final. E ele subiu ao céu. E quando ele subiu ao céu, Satanás ficou restrito a este planeta. Mas em Apocalipse 12, 17, João nos advertiu dizendo: irou-se o dragão contra a mulher, e foi fazer guerra aos seus remanescentes. Quem são esses remanescentes? O que diz lá? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E quando ele foi e se arrojou, Deus em seu infinito amor fez com que fosse escrito um livro que muitas pessoas têm medo de ler, mas não precisa ter medo. Você tem que ter alegria. O livro da esperança, que é o Apocalipse. Porque o Apocalipse fala de um Deus que estaria no comando desta história. E por mais que o inimigo se arrojasse contra os seus filhos, ele não prevaleceria, porque em Jesus nós seremos mais que vencedores, amém? E diante dessa realidade, o Apocalipse foi nos revelando todo o processo, mas ele também nos disse algo, que um pouquinho antes da volta de Jesus, este mundo vai passar por uma grande tribulação. A Bíblia diz que um pouquinho antes da volta de Jesus, anjos que estão segurando os 4 ventos da terra, estão retendo-os. Por que eles estão retendo esta grande tribulação? Porque falta uma coisa, e eu quero que você leia comigo. Eu vou ler aqui, o que está em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 7, melhor dizendo.
Apocalipse capítulo 7 nos diz o seguinte. Olha só. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Versículo 9. E agora, o versículo 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse, nem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do céu, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados: 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Nós temos hoje, de acordo com o Apocalipse, 4 anjos poderosos retendo os ventos de destruição que estão prestes a invadir o nosso mundo. Mas por que eles estão retendo? Porque ainda falta uma coisa: Deus selar aqueles que são dele, porque os selados passarão pela grande tribulação. Agora, quem são esses 144.000? A Bíblia diz, primeira coisa, receber o selo do Deus vivo. Você sabe o que significa selo na Bíblia, ou sinal? Ela nos identifica com Deus e nos protege. Quando o anjo destruidor passou pelo Egito e destruiu, matou todos os primogênitos, ele não matou os primogênitos de Israel. Por quê? Porque seguindo a ordem de Deus, obedecendo a ele, eles colocaram nos umbrais da porta o sangue, e aquilo se viu como um selo, como um sinal. Quando o anjo viu aquilo, ele falou: esta casa é do Senhor, e ele passou por cima, e ninguém foi tocado. Quando vier a grande tribulação, ela não vai atingir os selados, porque eles vão entender que aqueles selados são do Senhor, e eles estarão protegidos. Agora, qual é o selo do Deus vivo? Quando você vai em Isaías 8,16, ali diz, o profeta diz: sela a lei no coração dos meus discípulos. E é isso mesmo, a lei de Deus é o selo. E no centro da lei está o sábado. E ele diz: lembra-te do dia de sábado para fazer o quê? Santificar. E ali, quando você vai em Ezequiel 20:20, Deus fala ali: santificai os meus sábados, para que sirvais de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Quando nós guardamos o sábado, não é para sermos salvos, porque quem nos salva é Jesus. Mas quando nós guardamos o sábado, é em obediência a Jesus. Sabe por que nós guardamos o sábado e não outro dia da semana? Não é porque o sábado tem um poder sobrenatural, é porque Deus mandou, e Ele é o nosso Deus. O sábado ficou um sinal de obediência a Deus. Então, os que receberão o selo de Deus na fronte, como diz em Apocalipse 6, 7, 1 a 3, são aquelas pessoas que vão entender que elas precisam ser obedientes ao Senhor. Mas existe uma outra característica
dos que serão selados. Diz ali, Apocalipse 7, versículo 14 em diante. Ele disse: quem são os 144 mil? São os que vêm da grande tribulação, pois lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Os selados são aqueles que, além de entenderem que precisam ser obedientes ao Senhor, eles também compreenderam que precisam se entregar. Lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro significa ser batizado em nome de Cristo Jesus. Marcos 16 é muito claro quando diz: quem crer e for batizado será o quê? Quem, porém, não crer será o quê? Então, amigos, o que acontece? Nesse momento, você entende por que Deus não permitiu que os anjos soltassem os 4 ventos de destruição na terra? Porque o anjo do Senhor está passando nesta terra e selando os que são de Deus. E no céu, o Senhor está diante do Pai, trabalhando e confirmando o nome de todos eles, escrevendo-os no livro da vida. E ele fala assim: Pai, pelo meu sangue, eles são meus, pode escrever o nome no livro da vida. E o anjo está passando, só que quando terminar, ele vai chegar ao céu e vai dizer: Senhor, está concluído, todos foram selados. Quando Deus souber disso, Jesus vai dizer: então, está consumado. O destino de todos está encerrado. Quem estiver salvo, salvo para sempre. Quem estiver perdido, perdido para sempre. Ele vai tirar suas vestes sacerdotais e vai colocar suas vestes nupciais, porque está na hora de buscar a sua noiva, que é a sua igreja. E ele agora vai descer ao céu com os anjos magníficos e poderosos. O Espírito do Senhor vai sair e não vai mais influenciar as pessoas que não foram seladas. E o inimigo vai tomar posse da vida delas. O mundo vai começar a ficar totalmente perdido e desorientado. Os anjos vão soltar os 4 ventos, pragas, mortes, guerras, muito piores que estamos vivendo hoje. O mundo vai ficar perdido. E Satanás agora, tentando atrair as pessoas para si, ele vai dizer: já que eles têm o dia, eu vou ter o dia, que será o domingo. E ele vai escolher um homem, e esse homem vai ser o líder espiritual de todo o planeta. E ele vai dizer: o dia do Senhor é o domingo. Mas um grupo considerado os sabatistas vão dizer: não, o dia do Senhor é o sábado. E ele vai falar: mas se vocês fardarem o sábado, não vão poder comprar, não vão poder vender, vocês não vão fazer nada. Mas eles falaram: mas nós seremos fiéis ao Senhor. Aquilo vai trazer espanto e o mundo cada vez pior. E Satanás, em seu último esforço, vai imitar a volta de Jesus. Vai descer como anjo de luz. Todos os líderes vão para onde eles estão. E ele vai ser recebido com glória, com pompa. E ele vai dizer: eu sou Jesus e eu vim para dizer a vocês uma coisa. Vocês serão destruídos por causa dos sabatistas, porque eles estão atraindo a ira de Deus. O dia do Senhor é o domingo. E se vocês não fizerem nada, vocês vão morrer. E eles vão pensar assim: é melhor que eles morram do que nós. E eles vão começar a empreender uma grande e furiosa perseguição àqueles que vão honrar ao Senhor no seu dia. E quando eles saírem em nossa busca,
Nós já não estaremos mais nas cidades, estaremos indo para os campos, para os vales. E sabe quem vai estar dirigindo o povo de Deus? Vocês, desbravadores. Vocês vão estar coordenando, orientando. E o povo vai sair pelas montanhas, pelos vales. O mundo vai estar um caos, morte. Mas para nós não faltará o alimento, não faltará água, porque os anjos do Senhor cuidarão de todos nós. Mas vai chegar um momento em que eles vão nos cercar, em que eles vão cercar o povo no final dos tempos. Mas quando começarem e parecer que tudo está perdido, a natureza vai se manifestar. Ventos fortíssimos vão atingir a terra. Nuvens tremendas, grossas, vão estar rodando a terra de um lado para o outro. A terra vai ser agitada, porque o nosso Senhor estará voltando. Todos os olhos vão olhar para as nuvens, e uma nuvenzinha do tamanho da palma de uma mão brilhante vai começar a crescer, crescer, crescer. A sua glória vai iluminar toda a terra, e no centro dela eles vão ver a Jesus. Aqueles que não estiverem selados vão ficar apavorados, dizendo: chegou o grande dia da ira do Cordeiro, e vão querer fugir. Mas aqueles que estiverem selados vão olhar para o alto e dizer: esse é o nosso Deus, a quem aguardávamos. E Ele, assentado no seu trono, vai iluminar a terra com a sua glória. Vai olhar para os seus filhos, vai olhar para este planeta, vai levantar o seu cetro. Os anjos magníficos atrás dele vão estar aguardando apenas uma ordem. E ele de repente vai dizer assim: vão! E agora os anjos do Senhor vão rodear a terra. E por onde passarem, céus inteiros irão cair, sepulturas irão se abrir. O seu papai e a sua mãe que descansa, seu irmãozinho e a sua avó vão ressuscitar. Nós vamos nos unir com a nossa família novamente e vamos para o céu com Jesus. Vamos passar pelos mundos não caídos. Vão nos receber como heróis, porque nenhum deles passou pelo que você e eu passamos no planeta Terra e vencemos pelo sangue do Cordeiro. Eles vão aplaudir, vão receber. Nós vamos entrar no céu. Anjos magníficos, seres não caídos que nunca vimos, vão estar reunidos. E quando chegarmos na sala do trono, vamos estar lá diante de todos os anjos, todo o planeta que não podíamos ver. E ali veremos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles vão se reunir. E quando eles estiverem prontos, vão olhar para nós, vão dizer com alegria o que nós queremos ouvir: está consumado. Essa é a história. Mas essa história não é uma história da carochinha. Por isso que o nome do nosso Campuri é Selados. Porque está chegando o grande dia. Você não pode ver, mas nesse momento anjos do Senhor estão aqui entre nós. E muitos de vocês serão selados aqui no Campuri. Amém? E quando Jesus voltar, nós estaremos entre aqueles que subirão ao céu e ouvirão Jesus dizer: vinde benditos de meu Pai, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E agora eu pergunto para vocês: por que nós estamos aqui? Por que você veio a este Campuri? Vai ser fantástico. Vamos ter aventuras, esportes, competições, vamos testar nossas habilidades. Mas se você sair daqui no domingo da mesma maneira que chegou, sinto lhe dizer, você perdeu o seu tempo. Eu vim aqui para ser selado pelo Senhor, porque eu quero estar com a minha família no céu e viver eternamente ao seu lado. E você? Quantos de vocês desejam fazer isso e dizer: Senhor, eu quero ser selado sim? Você deseja fazer isso? Eu quero orar por você.
Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Eu quero convidar os desbravadores que assim, eu quero ser selado pelo Senhor. E nesse Camburi eu vou fazer a diferença. Quero convidar você a vir aqui à frente. Você que é desbravador, você que é líder, você que é diretor de clube, todos precisamos ser selados. E eu quero convidar vocês para virem aqui. Sabe? Vai chegar um momento que o nosso líder, o nosso desbravador símbolo, que sempre vem da sua cadeira, ele vai sair daqui em pé. Ele vai sair pulando quando encontrar Jesus. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Vem aqui, pode ficar aqui. Só não toque nas baixadinhas, que é perigoso. Deixa eu dizer uma coisa para você nesse Camburi Selados. Esse, olha para mim, vou dizer uma coisa. Esse Camburi foi preparado para você. Sabia? Foi para você. Esse Camburi foi para você. Foi para você. Ele sabe o que está no seu coração. Esse Camburi foi para você. Esse Camburi foi preparado para você. Para você. O inimigo, ele não quer que nós sejamos vitoriosos, porque ele está derrotado. Mas o selo do Senhor vai santificar o seu coração e preparar você para a grande tribulação e para a batalha final. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei como você chegou aqui. Às vezes as pessoas pensam que juvenil, adolescente, jovens não tem problemas. Você tem, eu sei disso. Talvez você chegou aqui se sentindo um derrotado. Talvez um diretor de clube chegou aqui até pensando, olha, eu vou entregar minha função. Eu não me sinto digno de estar aqui, porque eu não aguento mais. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Tire esta ideia do seu coração. Você não veio aqui para se sentir um derrotado, mas você vai voltar para casa um vencedor. Porque você vai ser selado. E aqueles que estão em Cristo Jesus são mais que vencedores. O inimigo não queria que você viesse aqui, porque ele sabe que aqui você vai mudar a sua vida. Você é jovem, você é juvenil, você é adolescente, você é criança, você é líder, você é membro, não importa. Deus ama você igualmente e Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Você crê nisso? Então a partir de hoje, faça um propósito. Eu não vou sair desse Camburi a mesma pessoa. Quando eu voltar para casa, eu vou voltar mais que vencedor. E se o inimigo queria tirar minha vida, minhas esperanças, me tirar do clube, desonrar o meu lenço, ele vai ter que passar por cima de Cristo Jesus, porque a partir de hoje, eu serei dele e ele será meu, amém? Você deseja fazer isso? Então eu quero dar a você 1 minuto, e nesse 1 minuto, você vai conversar com o Senhor, você, e vai dizer, Senhor, me perdoa, eu não quero ficar dessa maneira, eu quero mudar minha vida, sela o meu coração, fale com Ele, você, e depois de 1 minuto eu vou orar por você. E eu quero convidar a todos que estão aqui, fiquem em pé também, porque esse é um momento solene, e eu quero orar por você. 1 minuto para você, vamos orar? Senhor, eu estou diante de centenas de desbravadores
de líderes. Eu posso olhar o rostinho de cada um deles, mas eu não posso olhar o coração. O Senhor conhece a história deles que estão aqui. Alguns em lágrimas, outros com o coração partido. Olhe por cada uma dessas pessoas, dos quase 4.000 participantes desse camporê. O meu desejo é que todos saiam daqui selados. Por isso, Senhor, trabalhe no seu coração. Eu lhe peço em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vocês e lhes dê a paz. Abrace o seu colega e diga: nós somos do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é nosso. E saia daqui com essa certeza: você não é derrotado. Você é filho e filha do Rei. Que Deus o abençoe. Abraça aí seu amigo e sai cantando junto com a gente. Até amanhã de manhã a gente se encontra aqui de novo, viu? Vamos lá. Sai cantando, vamos! Subir montanhas, descer sem tirolesa, nadar nos mares, voar pelos planetas, beber da água da vida todo dia. Com Cristo vou subir mais alto que as montanhas.